Depois que eu ler a mensagem, a última mensagem que eu tenho para hoje, eu acho que a nossa Nilva, a nossa pastora, vai ter aí um testemunho, vai dar para vocês, um milagre que tem acontecido na vida dela e que ela gostaria de compartilhar para a edificação do corpo. Eu vou ler aqui primeiro: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pobres. Isso aqui foi dado no ano 2011, então as coisas que estavam acontecendo e acontecem de hoje. Então, essa aqui foi uma das mensagens também que foi dada pelo nosso Senhor e pedida para a Jack repassar novamente. Todas elas vêm com as escrituras, tá? Se você tem tempo, por favor, o meu tempo já praticamente acabado, então você sabe, eu estou correndo um pouco hoje para isso, mas eu quero realmente passar essas mensagens. Bem-aventurado os pobres, assim o Senhor, assim diz o Senhor. Porque você chuta meu sacrifício? Ai de vocês, habitantes da terra! As grandes ilhas ficarão pequenas, as pequenas ilhas ficarão grandes, assim como as ilhas dos meus profetas foram ungidas e ampliadas para pregar a minha palavra. Aqui, eu acredito que isso aqui é uma analogia, não está falando de ilha literalmente, mas do seu óleo, né, do seu Espírito Santo. E nisso eu calarei as línguas de muitos falsos profetas, porquanto chutastes o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei na minha habitação. Tu honra teus irmãos e tua família mais do que eu. Você se engordou com as principais ofertas. Portanto, chutam meu sacrifício e minha oferta. O orgulho do homem se exalta acima de mim. Eu sou o bom pastor. Minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eles não prestam atenção em nenhum outro chamado falso. Em amor, eles me aceitam obedientemente. Eles são meus filhos e filhas, e por toda a terra eles estão escondidos no deserto, escondidos ao lado dos pagãos. Certamente os pagãos estão mais próximos do reino de Deus do que você. Aqui novamente voltando àquilo que eu falei para vocês, né? Que os pagãos se arrependem de coração, dá tudo para Cristo e tem um arrependimento sincero e eles entram no céu. Já os filhos de Deus já têm um certo problema, talvez, como eu tenho criado hoje, uma arrogância espiritual. Todos nós temos que olhar isso muito seriamente. Muitos Raabe deram um copo de água fria aos meus discípulos, certamente eles não perderão sua recompensa. Bem-aventurados os pobres, porque deles são o reino de Deus. Ouça o que estou lhe dizendo, professores de prosperidade. Bem-aventurados os pobres, jogue fora suas bugigangas de ouro, prata e toda sorte de iniquidade, o que faz um homem ganhar o mundo inteiro e ainda perder sua alma. Bem-aventurados os pobres, desista de seus lares que são construídos com iniquidade e não pelo Senhor. Isso aí são lares criados, né, por roubo, etc, etc, né? Pois você trabalhou em vão. Os cegos estão liderando os cegos e vocês os seguem. Não acrediteis, bem-aventurado são os pobres. Eu acho que isso aqui está certo aí no Brasil, eu aqui não sei disso, né? Eu fiquei sabendo sobre essa igreja que prega prosperidade através da nossa irmã, da Cláudia Feitura, que ela falou isso. Eu falei, que isso? Eu nem sabia que existia o tal do evangelho da prosperidade. Eu acho que é isso aqui nesse tempo, 2011, ainda está aí no Brasil até hoje, né? Mas o Senhor está falando aqui claramente, bem-aventurados são os pobres que vão diretamente contrário a essa doutrina do homem. Muitos abandonaram todas as riquezas deste mundo para me seguir, pois é isso que ordenei.
desde o princípio até Abraão. E assim é a mesma coisa com os meus discípulos. Eu digo, assim fala o Senhor, não carregue nenhum roteiro e nem sapato extras. Você pode dizer isso de si mesmo? O que você está me seguindo? Você profetiza como se me conhecesse, mas me segue pelas suas riquezas. Sim, teoria da prosperidade. Ó pessoas enganadas, você está enganado, ó casa de Deus. Então o Senhor não está falando com o mundo, Ele está falando com a sua casa, tá? Sua casa. Ou seja, a gente. Bem-aventurados os pobres. Por acaso minha palavra não deixa isso claro o suficiente? Eu falo para você, mas você não acredita. Você prefere ter a vaidade da aprovação, mas essa aprovação é prejudicial. Estes são passos no caminho mais largo da destruição, pois, de fato, você não escutou e nem deu ouvidos a isso. Vire antes que seja tarde demais. Arrependa-se, abandona-se seus ídolos. Eu tenho separado e estou separando o meu povo dos trabalhadores de iniquidade. Meus profetas trabalham sozinhos, em angústia, ouvindo a verdade e não as mentiras. Eles choram comigo. Sangue, suor e lágrima derramam em meu nome. Eles são como os profetas da antiguidade. Eu, o Senhor, não mudo. Vocês, sacerdotes do Senhor. Está falando com a casa dele, né? Vocês, sacerdotes do Senhor, você tem estado dormindo. Você não tem vigiado, então agora o seu óleo está acabado, extinto. Seu castiçal agora está sendo removido. No entanto, mesmo agora você me chamou, pensando que eu responderei suas orações, que são para si e para todas as suas vaidades. O Senhor continua: sim, tenho removido o seu castiçal. Seus olhos, como Eli, estão cansados e ofuscados. Você não corrigiu nem sua própria família, nem as pessoas que lhe pedi para pastorear. Pois vocês também têm sido severo e cruel e levou o meu povo a um outro evangelho. Ele está falando aqui, é claro, das pessoas que estão encarregadas em pastorear. Isso serve também ao remanescente, porque o remanescente vai o quê? Pastorear a colheita, né? Pastorear, trazer povos ao Senhor. Isso serve para todo mundo. Vocês todos se tornaram como os lobos que sempre foram. Devorastes e magoastes o meu coração com as palavras que não vieram de mim. Portanto, chutastes o meu sacrifício e a minha oferta. Seus inimigos agora se exaltarão sobre você, mesmo assim, você é cego. Você sempre prefere acariciar as palavras do homem. Você ama agradar aos outros e não a mim. Então eu lhes digo hoje que vocês são os lobos famintos profetizados. Você mesmo se traçou neste caminho para parecer que você é um pastor. Você é um lobo. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas confiam e me seguem. Elas conhecem o seu pastor. Elas conhecem a minha voz gentil, humilde e mansa. Elas confiam em mim com todo o seu ser, porque eu amo elas e elas sabem o quanto eu as amo.
Quando elas se afastam, machucam e se ferem, eu a chamo de volta para o rebanho, com seu único pastor, em seu único corpo. E elas esperam por mim. Eu as conduzo ao lado de águas tranquilas. Depois de passar por tempestades, eu a chamo e eu acalmo as ondas ao seu redor. Vocês, falsos pastores, falsos pregadores, você tem causado minhas ovelhas, meus cordeirinhos, a vagarem, sem eles terem onde descansarem, seus corações cansados. Suas bochechas têm sido chicoteadas e suas roupas foram arrancadas. Então, isso aqui o Senhor está falando que cada um de nós, como fomos criados, o Senhor tem colocado essa semente de dependência nele, de ouvir a palavra dele. E quando o povo de Deus não tem essa palavra de Deus, a alma, ou o espírito, não fica satisfeito, tá, gente? A gente sai por aí começando a procurar palavras, começando a procurar a palavra de Deus, desse cara, daquele cara, desse cara, daquele cara. E muitos de nós caímos em emboscadas, muitos de nós caímos em lugares onde não devíamos estar. E aqui o Senhor está falando, quando isso acontece, ele está atrás dos pastores, os pastores que não estão alimentando as ovelhas, tá? Isso foi dado em 2011 e continua até no dia de hoje, é claro, né? Estou muito agradecido que pelo menos nesse grupo que nós temos, nós estamos sendo muito bem abastecidos pelos ungidos, pelos abençoados de Deus. Muito, muito bem ungidos por essas pessoas, esses irmãos que foram selecionados e designados para o rebanho. Muito, muito bem abastecidos nesse ponto. E nós agradecemos isso ao nosso Senhor. Meu povo tem se tornado mendigos de rua. Você espera demais daqueles que não têm nada. Isso pode ser fisicamente também, né? Mas eu lhe digo, hoje você receberá sua recompensa no abismo, porque brasas estão literalmente penduradas acima de suas cabeças. Eu, o Senhor, providencio de graça. Eu dou livremente. Eu estava falando claramente das pessoas que vendem o Evangelho, né? Eu dou livremente. Não que seja, eu quero falar rapidamente, não que isso seja completamente errado, tá? Nós temos pastores americanos que vendem as palavras para viver, mas isso aí é entre você e seu Deus, tá? Entre você e seu Deus, isso aí. Mas isso que ele falou aqui, nós sabemos, eu dou livremente, pois a parte deles é Jesus. E eu sou o suficiente para eles, eu dei minha vida por muitas, para as minhas ovelhas. Isso aqui deixa eu apagar aqui agora, enquanto estou falando isso aqui. Eu dei minha vida para as minhas ovelhas. Eu fui levado como um cordeiro ao matadouro para salvá-los. Meu sacrifício foi e é o suficiente e será o suficiente quando todos eles forem ressuscitados no último dia para a vida eterna. Esse último dia é bem falado como sendo o grande último dia, que é o dia depois da festa de tabernáculos. Tem um dia que chama o último dia, ou o grande trono branco de Deus. Minha graça é o suficiente para o meu povo. Não importa as dificuldades, perseguições ou problemas, mas agora eu estou separando os bodes das minhas ovelhas. Vocês bodes, assim fala o Senhor, vocês são os falsos ensinadores, os falsos cuidadores de ovelhas, falsos pastores. Você ama dinheiro e a prosperidade o levou agora ao abismo. Eu estou junto com minhas ovelhas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, pois eu sou manso e humilde. O meu poder não força. Vem suavemente como uma pomba de cima, pois eu sou de cima. Fale com ternura e suavidade, pois eu, o Senhor, uso poucas palavras. Eu edifico com amor e gentileza, e assim como minhas asas se abrem
Meus filhos e filhas amados do alto, assim meus verdadeiros discípulos devem se edificar uns aos outros em amor. Pois minhas ovelhas conhecem minha voz e são lideradas pelo bom pastor. Saiba disso, a grande separação tem agora chegado. Meu povo é santo e separado para mim, e há uma grande devoção deles para o seu verdadeiro pastor. Eu sou o Senhor. Amém, né? Muito, muito legal. Eu termino então essa mensagem, as 3 mensagens de hoje. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, com a permissão da nossa pastora Nilva. Eu acho que ela pediu para mim passar isso. Ela teve aí um milagre que aconteceu com ela. Ela disse que eu poderia passar, e eu acho que eu vou passar porque serve de encorajamento, né? Encorajamento para todos vocês. Ela teve esclerose. Tá? E por que eu não estou conseguindo? Ela teve esclerose e... Ok, agora eu não estou sabendo por que está assim. Ela teve esclerose, deixa eu mudar isso aqui para aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, tá? Ela teve esclerose, tá vendo? E ela foi curada. Ela está dizendo que ela fez um áudio. Deixa eu procurar aqui, gente. Agora que eu vi isso, ó. Aqui está. Eu vou então tocar esse áudio que ela fez, tá? Um momento, por favor. Um momento aqui, não está saindo. A paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Louvo e glorifico esse nosso Deus tremendo, Yeshua Hamashia, o nosso Pai Todo-Poderoso, Yahvé. Grandes coisas tem feito o nosso Deus em nosso meio. E nós só podemos louvar, glorificar e agradecer ao Rei da Glória, ao Senhor dos Senhores. Amados irmãos, vocês sabem que eu sou portadora de esclerose múltipla. E uma das coisas assim que eu não gostava, e como toda mulher, assim, a minha mão é muito torta, porque pela deformidade, né? Então, elas eram muito tortas pela deformidade da doença. E cada dia estava ficando pior, e estava bem complicada. E o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é tremendo. E ele via a dificuldade para eu digitar. Às vezes eu não conseguia falar direito, então não podia falar com os irmãos. E para digitar, às vezes não conseguia digitar em virtude das mãos. Mas o nosso Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que simplesmente Ele ouviu as nossas orações, Ele ouviu as nossas súplicas. E não existe assim uma pessoa que eu vou falar assim, fulano orou por mim. Não, todos vocês oraram muito por mim. E o nosso Senhor, o nosso Deus dos altos céus, ouviu as orações e atendeu o pedido de vocês. E o meu pedido também. As minhas mãos estão retinhas. As minhas mãos não têm mais nenhuma deformidade. O meu corpo continua com esclerose. Mas a boa obra que o Salvador começou, Ele é fiel e justo para concluir. Amém, amados irmãos? Fiquem na paz de Yeshua Hamashia. Que o nosso Yahweh abençoe a vida de cada um. Muito obrigada. Deus seja louvado.